3 passos para você ter um cão obediente, feliz e sem traumas. Então vamos conversar um pouquinho. Eu quero te chamar para fazer uma reflexão sobre obediência, sobre como fazer um cachorro feliz e como também não gerar nenhum trauma nele, principalmente na hora de obedecer. Quando a gente pensa em obediência, isso para algumas pessoas pode remeter com um conceito mais eu mando e você obedece, com uma certa um autoritarismo, né? Eu mando, você obedece, você tem que me obedecer a qualquer custo. Mas também a gente pode ter uma obediência em que a gente pede e o outro obedece por prazer. Existe essa possibilidade. E a gente vê muito isso na hora de educar os filhos. Se você tem filhos, você sabe que o autoritarismo, né, você mandar na criança, você consegue mandar nela até certa idade. Depois de certa idade, ela já começa a te questionar. Dependendo da maneira que você se expressa, isso pode gerar agressividade. Quantas pessoas não têm filhos aí que acabam, às vezes, a gente vê hoje em dia filhos batendo em pais, é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Se a gente for remeter à obediência de quando a gente era pequeno, ou até mais longe, né? A obediência dos nossos avós. Como era a obediência nessa época? A obediência nessa época era uma obediência muito rígida. A gente ainda tinha obediência da época nas escolas da época da palmatória. Quem aí sabe alguma história, alguma situação desses tipos de obediência? Inclusive de relacionamentos, né? Em que os pais escolhiam com quem os filhos ou as filhas iam casar. A gente via muito isso na cultura japonesa. Eles tinham, né, há muito tempo atrás, essa questão de japonês tem que casar com japonês. Inclusive tem a história de uma tia da Dani, que ela se apaixonou por um brasileiro e naquela época era um absurdo. Tanto é que ela acabou saindo de casa, se casou, teve filhas e depois de muito tempo que voltou a falar com o pai, porque o pai não aceitava. Então era um tipo de obediência nessa época em que os pais escolhiam pelos filhos sem que os filhos tivessem opção. E a gente vê muito isso ainda hoje. A gente tem uma maneira de criar as crianças, criar os adolescentes, de uma maneira que hoje em dia já não cabe aquele tipo de obediência, aquele tipo de educação que os nossos avós viveram. A gente vive em épocas diferentes. E a gente tem praticamente 2 maneiras, né, de você ter essa obediência. Ou você manda, né? Um manda e outro obedece, ou você faz uma negociação com a criança. Você argumenta para que ela te obedeça. E com o cachorro não é diferente. A gente tem dentro da obediência com os cães linhas em que obriga o cachorro a te obedecer. Então você consegue que o cachorro, por exemplo, senta para que ele não sente, você aperta o enforcadorzinho dele ou força. Muitas pessoas ainda fazem isso hoje. O cachorro não tem opção. E ele acaba te obedecendo. Mas um cachorro desse é feliz obedecendo? Você acredita que ele pode ser feliz com esse tipo de obediência? Muitos cães sofrem calados. A gente vê muito hoje em dia cães que eles sofrem uma espécie de relacionamento abusivo mesmo, em que o cachorro não pode fazer nada,
em que ele é repreendido. O cachorro não pode brincar, o cachorro não pode morder, o cachorro não pode fazer nada. Porque se ele se expressar, se ele mostrar os comportamentos naturais dele, se ele tiver uma obediência muito rígida, ele pode até te obedecer naquele momento. Mas o que vai acontecer com tudo aquilo que o cachorro sente dentro dele? Como que esse cachorro vai se sentir? Você já parou para pensar? E na live de hoje, eu vou falar 3 passos que vão te ajudar a entender melhor essa obediência e vai te ajudar também a ter um cão obediente, feliz e sem traumas, se você aplicar tudo isso que eu vou te ensinar hoje aqui nessa live. Né? Então vamos lá. Quando a gente pensa num cachorro que tem traumas, que tipos de traumas esse cachorro pode ter? Esses traumas podem ser traumas leves, podem ser traumas graves. Quando a gente tem uma obediência em que a gente reprime o comportamento do cão, para que aquela repressão funcione, ela precisa causar um trauma, por mais leve que esse trauma seja. Então a gente vê muito por aí, o cachorro está fazendo alguma coisa e você quer interromper esse comportamento, por exemplo, fazendo barulho, fazendo alguma coisa. E dependendo da sensibilidade do cachorro, isso pode gerar um trauma nele. Por mais que você ache que não é um trauma, para funcionar, precisa gerar um trauma. E o trauma acontece da seguinte maneira. Ele vai fazer alguma coisa e aí ele sabe que vai vir aquele negócio que é muito ruim para ele e para ele evitar, ele não faz aquele comportamento. Isso significa que ele é obediente? Não necessariamente. Ele só está não fazendo algo para evitar uma situação em que é muito desagradável para ele, que faz mal para ele. Isso não significa que ele é obediente. Isso significa que ele entendeu que existe um risco se ele fizer determinado comportamento. E você já pensou quantas pessoas acabam fazendo isso com o cachorro? Para praticamente tudo. Quantas pessoas acabam falando não para o cachorro o dia inteiro? Então, se você está tendo que falar não para o seu cachorro o dia inteiro, você já deve ter percebido que não adianta. Porque se adiantasse, você ia falar não 1, 2, 3 vezes e o seu cachorro não faria mais. Não é verdade? Como é o seu dia a dia com o seu cachorro? Você precisa ficar ali com ele, ele está querendo alguma coisa, ou ele está fazendo alguma coisa, e você fica, não, 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 não. Você já contou quantas vezes você fala não por dia para o seu cachorro? Será que não tem algo errado aí na educação dele? Assim como uma criança, a gente ficar falando não para ela, isso pode acarretar, inclusive no futuro dessa criança, alguns bloqueios que depois ela vai ter que trabalhar aí nas terapias, porque tudo é não, tudo é não. A gente estava até conversando uma coisa que faz muito sentido, que a gente ouviu quando era criança, por exemplo. Né? Para quem tem facilidade aí para engordar, quantas vezes você já ouviu sua mãe falar, não pode, não deixa comida no prato, não deixa que é pecado. Quantas vezes a gente já ouviu isso? É pecado desperdiçar comida. E aí, dentro da gente, a gente cria um bloqueio ali que a gente não pode deixar aquela comida desperdiçada. Em contrapartida, a gente acaba ingerindo mais do que a gente precisa. Por causa de um simples não que a gente recebeu ali. Eu ouvi muito não, não faz isso, isso é perigoso. Quando era criança, minha mãe botou tanto trauma quando eu era criança para sair na rua,
Acho que é porque era todo bonitinho, branquinho, de cabelo branco mechado, ela tinha muito medo que me roubasse. Então, para ela prevenir, a maneira que ela encontrou para prevenir isso era me assustando, me falando: não, não faz isso, cuidado com isso, não fala com ninguém, não fala com estranhos. Inclusive, também foi um outro bloqueio que eu tive de falar com várias pessoas, dar aulas em grupo. Eu acabei desbloqueando bastante quando eu comecei a trabalhar com cães e tive que dar aula em grupo ali. Eu fiz o curso e já logo em seguida já acabei dando aula em grupos ali, em grupo para mais de 15 pessoas. E aí eu tive que superar esse bloqueio que eu tinha na infância. Então, quantos bloqueios a gente não acaba tendo por causa de uso de não, por causa de sustos, por causa de traumas. E a gente não tem necessidade de fazer isso com nossos cachorros. Eles não precisam passar por isso. Você pode até de repente ter um cachorro obediente, obediente entre aspas, né? Você pode até ter um cachorro que ele não apresente os comportamentos que você quer ali. Mas será que esse cachorro está feliz? Será que por ele não expressar determinado comportamento ele está feliz? É isso que você tem que analisar se você quer um cachorro obediente, feliz e sem traumas. Se você quer um cachorro obediente a qualquer custo, simplesmente pensando que essa obediência é evitar que ele faça alguma coisa que você não queira, tudo bem, sem se importar com o que o seu cão sente, você pode até conseguir isso. Mas pode ter certeza que isso, em algum momento, você vai descobrir que existem consequências da maneira que você lidou com ele. A gente vai sendo construído ao longo do tempo, de acordo com essas experiências que a gente viveu e que vive. Os nossos filhos, os nossos cães, funcionam da mesma maneira, o comportamento é muito parecido. Então, você acredita que qualquer cachorro pode ser obediente, feliz e sem traumas? Você acha que você já tentou de tudo aí para ter seu cachorro obediente? Quem está aqui que acha que já tentou de tudo para ter o cachorro obediente? Acho que essa é uma das coisas que eu mais ouço, que as pessoas me falam: eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo para o meu cachorro me obedecer, ele não me obedece, ele não me entende. Quem aqui já passou por isso? Essa é uma das frases que eu mais ouço. Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, meu cachorro não entende. Tem muita gente que acha que só vai conseguir fazer com que o cachorro seja obediente se ele for filhote. Não é assim, não. A qualquer momento você consegue fazer com que seu cachorro te obedeça. Para a gente tentar de tudo, a gente precisa saber de tudo. E não tem como saber de tudo. E eu sempre aprendo a cada dia. Sempre aprendo com pessoas, sempre aprendo com cães, sempre aprendo com histórias, com casos. Se a gente acha que já sabe de tudo, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue melhorar. Ó, a Rafinha falando, tem um mundo de possibilidades. E é exatamente isso que eu penso também, né? Se a gente está tentando algo em um caminho, a gente precisa encontrar um caminho que funcione para você, para o seu cachorro. E às vezes é um detalhe tão simples para mudar esse direcionamento do comportamento do cão. É um detalhe tão simples, mas que ele muda toda a rota, assim como um avião voando. Se você mudar 1 grau ali a direção dele, ele vai acabar saindo em outro continente ali, se bobear. Porque é exatamente isso que acontece. Os comportamentos eles vão sendo construídos ao dia a dia, com hábitos, com situações, às vezes com detalhes que a gente nem está prestando atenção que acontecem.
principalmente quando isso se refere à linguagem dos cães, à linguagem corporal, né? Quanta coisa a gente tem para aprender como o nosso cachorro se comunica. Você já parou para pensar quantos sinais seu cachorro dá ali em alguns momentos? E às vezes ele não está te obedecendo e ele está te mostrando o porquê que ele não está te obedecendo. Ali dentro daquela linguagem que ele está te apresentando, ele pode estar com medo, ele pode estar inseguro, ele pode estar desconfiado, ele pode estar ansioso, ele pode estar excitado. Tem tantas coisas que levam a ele não te obedecer, tantos detalhezinhos ali, que a partir do momento que você vai prestando atenção no seu cachorro, você vai observando os sinais que ele dá, você vai conhecendo cada vez mais o seu cachorro. E cada cachorro, ele pode demonstrar um comportamento de uma maneira, de um jeito. Por mais que eles tenham um certo padrão de linguagem, né? Quando você vê, às vezes, algum sinal, você tem que juntar vários sinais ali da linguagem para você entender tudo que o seu cachorro está te falando. É como se um sinal que ele te dá ali fosse uma palavra. E quando você junta todos os sinais que ele está te dando ali, desde rabo, orelha, boca, olhar, cabeça, aquilo forma uma frase. E você começa a entender o seu cachorro. O porquê que ele não está te obedecendo. Ó, o Ale falando. Sem falar nos temperamentos de cada um. Com certeza, isso influencia demais. Demais, demais, demais mesmo. Sabe? E a gente tem uma tendência a achar que o cachorro tem um temperamento. Ah, eu quero um Golden. Ah, legal. Então, todo Golden é igual. E tem uma frase que eu falo sempre e que faz muito sentido. Cachorro não é igual a carro. Cachorro não é tudo igual. Não é porque ele é da mesma marca, né? Que ele vem igual, que ele vem ali com o mesmo motor, que ele vem com o mesmo chassi, com os mesmos acessórios. Não é carro. É uma vida, é um comportamento. E cada vez mais a gente vê estudos aí mostrando o quão complexo é o comportamento dos cães. Antigamente se achava que para se educar, para você ter um cachorro obediente, era só interromper o comportamento que ele tem, elogiar o que ele está fazendo de certo, brigar com o que ele está fazendo de errado, mas vai além disso. Vai muito além disso para você ter um cão obediente, feliz e sem traumas. Não só para ele te obedecer. E a gente vai falar hoje sobre os 3 passos. Né? E se eu for te falar que para enxergar esses passos, mesmo vivendo no mundo de adestramento, né, eu treino cães aí há 16 anos, e depois de muito estudo, depois de treinar muitos cães, e pensando sempre nisso que eu acabei de falar agora há pouco, pensando que a gente não pode achar que sabe de tudo, porque se eu tivesse continuado treinando os cães da maneira que eu fiz o primeiro curso, jamais eu conseguiria enxergar o que eu vou passar para você aqui nessa live. E que pode mudar a maneira que você interage com seu cão, que pode mudar a maneira que você enxerga a obediência. Porque isso é uma das coisas que eu mais, né, o que eu mais faço aqui dentro do meu canal é essa questão de conscientização sobre obediência, sobre bem-estar do seu cão, como você consegue ter o que você quer dele, como você consegue fazer ele te obedecer ali na sua rotina com prazer, feliz e sem correr o risco de passar por nenhum trauma com ele. Porque os traumas podem acontecer se você não tiver conhecimento e principalmente se seguir dicas erradas que a gente encontra aí dentro dessa internet, que é muito legal, tem muita coisa boa, mas também tem muito conteúdo que pode trazer danos aí emocionais e psicológicos para o seu cão. Então, o que você precisa saber? Quais são os passos que você precisa saber para ter um cachorro obediente, feliz e sem traumas? O primeiro passo
eu acho que é o mais importante de todos. Que ele se encaixa muito bem na frase que eu sempre digo. Você precisa enxergar o mundo através dos olhos do seu cão. É complexa essa frase, né? Putz, como é que eu vou enxergar o mundo através dos olhos do meu cão? Você consegue? Você consegue imaginar essa situação? Me escreve aqui. Escreve como é para você enxergar o mundo através dos olhos do seu cão. O que é para você enxergar o mundo através dos olhos do seu cão? Tá? Eu vou falando, mas escreve aí porque eu quero saber a sua opinião também. Para mim, quando você enxerga o mundo através dos olhos do seu cão, é você aprender a se colocar no lugar dele. Eu acredito que a empatia é uma das principais ferramentas para a gente ter um bom convívio, não só entre cães, mas entre pessoas. Se eu conseguir me colocar no seu lugar, vai ficar mais fácil, inclusive, para você, para eu entender como você se sente aí com o seu cão, para você não conseguir ter essa obediência que você tanto deseja. Então, para eu conseguir me colocar no seu lugar, eu tenho que me imaginar como é a situação que você vive aí com o seu cão. Como são as situações que você tem dificuldade com o seu cão. E eu consigo me colocar no seu lugar porque, além de eu já ter vivido as minhas experiências com os cães, treinando os cães, eu também tenho convívio com pessoas que têm os mesmos problemas que você tem com o seu cão. Eu posso até listar aqui os problemas que você tem com o seu cão, que são problemas como mordidas, são problemas como você não conseguir fazer carinho no seu cão quando ele está agitado, você não conseguir mostrar para o seu cachorro onde é o local que você quer que ele faça o xixi. Você acha que ele está entendendo, você acha que ele já percebeu que você quer que ele faça naquele local, mas por algum motivo ele acaba fazendo fora. Você acha que ele está fazendo isso por birra. Ou seu cachorro está latindo demais e você acha que ele está querendo chamar sua atenção. Ou seu cachorro está, por exemplo, destruindo as coisas e você acha que ele também está fazendo isso porque ele quer te provocar. Quantos casos acontecem? Quem se identifica aqui com essas situações? Né? Ou o cachorro que vai para cima de outras pessoas e você acha que é para te proteger e pode não ser. O que os cães eles expressam são comportamentos que muitas vezes você pode não estar conseguindo entender justamente por causa desse primeiro passo. Por não conseguir se colocar no lugar dele diante de algumas situações. E para você fazer esse exercício, para você entender como é que é se colocar no lugar do seu cão, eu te convido a fazer um exercício. Você pode até anotar, tá? Pode anotar num papel e escreve. Bom, eu acordei hoje, tal hora, eu ganhei comida ali no pote, eu dei uma voltinha, estou dando um exemplo, tá? Porque a maioria dos cães acabam vivendo esse tipo de vida. Mas eu quero que você faça o seu exercício aí para você conseguir realmente se colocar no lugar do seu cão. Porque se você conseguir fazer esse exercício, você vai se colocar no lugar dele e com certeza você vai querer melhorar a vida dele
E você vai querer que ele não seja só obediente, mas você vai querer que ele seja feliz e que ele não passe por nenhum tipo de trauma. Quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil. Então você imagina aí, você acordou, aí você foi, deu comida para o seu cachorro, deu uma voltinha, foi trabalhar, e aí ele ficou ali das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde em casa, sem TV, sem Netflix, e você deixou um brinquedinho ali com ele e acha que tá legal, que tá bom. E aí você chega, volta para casa, brinca um pouquinho com ele, dá mais uma voltinha, dá uma comida para ele, e aí vai dormir. E aí isso se repete. Como é que você se sentiria no lugar dele? Tá legal para você? Tá tranquila? Você acha que esse é o melhor que você pode fazer para que o seu cão seja feliz? Tem tantas coisas que você pode fazer, coisas simples, para você se colocar no lugar dele e melhorar um pouco a vida dele. E uma coisa muito simples é fazer com que ele brinque procurando a própria ração. Isso já vai mudar a vida do seu cão. Você colocar comida dentro de brinquedos, você espalhar pela casa utilizando o olfato, só isso já vai fazer a vida dele um pouquinho melhor. Então, primeiro passo, a Anitta falou, me sentiria muito triste. Então, muitos cães acabam ficando tristes, muitos cães acabam entrando em depressão, muitos cães acabam tendo compulsão e muitas pessoas acham que o melhor caminho é dar remédio, mas não é. O melhor caminho é tentar melhorar a vida dele e isso sim vai fazer com que ele seja mais feliz, sem remédio. A Rafa, enfim, falou também um tédio. Com certeza, dá para a gente fazer muita coisa legal. E para complementar isso, o segundo passo é entender quais são as necessidades dele. Quando você entende quais são as necessidades do seu cão, você consegue melhorar automaticamente a qualidade de vida dele. Quantas pessoas não acabam andando com o cachorro do lado e não quer deixar nem o cachorro cheirar? E eu gravei um vídeo que vai sair em breve falando sobre o passeio. Então você vai conseguir melhorar muito a qualidade sua e a qualidade, na verdade, você vai conseguir melhorar a qualidade do passeio para o seu cão e para você também. Então, quando você entende as necessidades do seu cão, por exemplo, num passeio, que ele tem essa necessidade de interagir, que ele tem essa necessidade de cheirar, que ele tem a necessidade de socialização, você deixa de ser egoísta, porque muita gente faz um passeio e o passeio acaba sendo para pessoa. Eu ouvi outro dia uma pessoa falar, eu não quero que o meu cachorro saia cheirando, eu não quero que o meu cachorro... Inclusive, uma cliente me questionou, eu vi uma adestradora falando que a hora do passeio é a hora para o seu cachorro estar ali com você, é hora de treino, que ele não pode cheirar, que ele não pode interagir com ninguém, que ele não pode interagir com outro cachorro. Então, se colocando no lugar do seu cachorro, você vai entender como é importante esses tipos de atividade. Ainda mais se o seu cachorro já ficou o dia inteiro sozinho ou fica o dia inteiro sozinho. Como é importante para ele ver o mundo, sentir o mundo através do olfato dele. É muito importante. Se a gente tirar isso dele, olha como a vida dele acaba sendo muito mais chata. Se você não entender que isso é uma necessidade dele, que ele tem outras necessidades também, a vida dele acaba sendo muito monótona. E aí o seu cachorro com certeza não vai ser feliz.
Eu acredito que quem ama o cachorro, quem tem o cachorro como membro da família, que é o que eu conscientizo mais por aqui, são as pessoas que realmente têm o cachorro como membro da família, que não estão procurando só resolver um problema, que consegue se colocar no lugar do cachorro, vai entender, né, como é importante para ele suprir essas necessidades. Vamos lá então o primeiro passo é se colocar no lugar do cão. Segundo passo é entender as necessidades do cão. E terceiro passo é entender e descobrir o que faz o seu cão querer agir como você gostaria. Ter o comportamento que você quer do seu cão é descobrir como fazer com que ele queira te obedecer. Ao invés da gente ter uma obediência ali em que a gente tem que mandar nele para ele obedecer. A gente precisa descobrir ali. Bom, meu cachorro, ele gosta, por exemplo, de comida, ele gosta de brinquedo, ele gosta de carinho, ele gosta de atenção. Se você começar a descobrir quais as coisas que ele gosta e começar a entender como colocar essas coisas que ele gosta nos comportamentos que ele está te oferecendo, a tendência é que ele vai começar a te obedecer mais. Você já reparou que todos os comportamentos que o seu cachorro tem aí na sua casa, de certa maneira, ele está ganhando com esses comportamentos? Me diz aí qualquer comportamento que o seu cachorro tem, que eu vou te responder o que ele está ganhando com esse comportamento. E isso vai te ajudar a entender o porquê ele não está te obedecendo. Vai ficar mais claro, eu acredito, se você entender, né, e descobrir o porquê que ele não está te obedecendo, onde é que está, o que ele está ganhando por não te obedecer, vai ficar mais fácil mudar o jogo e você descobrir o que ele quer para conseguir fazer com que ele te obedeça. É muito mais prazeroso para o seu cachorro e para você. Né? Então volta ali para o primeiro passo de se colocar no lugar do seu cão. Né? Foi isso que eu falei que foi o primeiro passo, né? Se colocar no lugar do seu cão. Volta para o primeiro passo ali. Se você estivesse no lugar dele e ele fosse o seu tutor ali, né? Como você gostaria de obedecer? Você gostaria que ele fosse um impositor, um ditador ali, um ditador de regras? Ou você gostaria de um elogio, uma recompensa? E para quem não assistiu o Café com Dog que eu fiz esses dias, aquele da pílula azul e vermelha, eu dei um exemplo muito legal de uma pesquisa. Para quem não assistiu, vale a pena. Uma pesquisa: quais os efeitos dos elogios e das críticas no ser humano. E por incrível que pareça, a gente acaba usando muito mais a crítica. E a crítica desenvolve muito menos a habilidade. As pessoas acabam murchando quando recebem críticas e quando recebem elogios, acaba melhorando. Então imagina aplicar isso na sua vida com o seu cachorro. Como vai mudar a sua relação com ele se você começar a enxergar esses pequenos gestos que ele tem e começar a usar, né, descobrir tudo aquilo que ele gosta, quer, para conseguir esses comportamentos que você tanto quer dele, para que ele te obedeça nesses momentos. Meu cachorro late muito 5 horas da manhã. O que posso fazer? Primeira coisa, o que ele ganha latindo 5 horas da manhã? Essa é a pergunta que você deve fazer. Provavelmente, quando ele late às 5 da manhã, você acaba indo interagir com ele. E isso faz com que ele lata mais ainda. Então ele está ganhando o que ali? Ele está ganhando a sua atenção. Agora, se a gente ignorar esse problema
vai resolver? Não. Por quê? Porque esse cachorro, ele tá, se ele está latindo às 5 da manhã, é porque o ciclo dele, né, isso é normal do cachorro, os cachorros acordam cedo mesmo. Né? Normalmente, quando a luz, né, ele fica no quintal, onde que ele fica? Né? Porque o que faz o cachorro acordar normalmente é a luz. E ele viu que a luz nasceu, o sol está nascendo, ele começa a latir. Então, se você começar a dar mais atividades para ele, começar também a fazer ele dormir um pouquinho mais tarde, a tendência é ele começar também a acordar mais tarde. Ó, voltando à pergunta aqui, voltando a um exemplo, ó, meu cachorro late muito quando estamos fazendo nossa refeição. O que podemos fazer? Bom, teria que analisar o porquê que ele está latindo, se ele já ganhou, se ele já não ganhou. Toda vez que a gente, por exemplo, o cachorro latiu, isso é uma das coisas mais comuns que acontece. O cachorro latiu, aí a gente percebe, ele quer alguma coisa. Aí você vai lá, deu alguma coisa. Aí, o que você vai fazer? Ele vai latir mais. Ai, toma aqui. Chega uma hora que você fala, não quero mais. E o que vai acontecer? Ele vai latir, 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 latir mais. Então, eu preciso entender o que você já fez para tentar resolver esse problema. Por isso que a gente tem as análises de caso às terças e quintas, que é justamente para se aprofundar e entender realmente o que está acontecendo ali, para traçar um caminho para que o seu cachorro consiga te obedecer. Então, atacar outros cães. Então, isso indica um alto grau de reatividade. Provavelmente, seu cachorro teve uma experiência muito ruim quando era filhote. E isso entra nessa questão que eu falei. Para você ter um cachorro sem trauma, você precisa se colocar no lugar dele, porque às vezes você colocar ele em contato com outro cachorro e ele não está se sentindo bem ali, isso pode provocar algum trauma, e aí para ele se defender nas próximas vezes, ele acaba atacando. Ó, a Ruth late muito para os outros cães e avança nos passeios. É a mesma coisa, né? A gente precisa entender como criar situações, como criar simulações para a gente conseguir fazer com que ele não lata. Né? Ele não pode, a gente não pode deixar ele chegar nesse ponto, né? E é importante seguir o processo corretamente para evitar que... Porque toda vez que ele late, esse comportamento acaba sendo recompensado. E é aí que entra, né? Descobrir por que está acontecendo esse comportamento, que é o terceiro passo ali que a gente falou. Né? Quando existe um comportamento ali, ele existe um porquê. O que ele está ganhando? O que ele está ganhando quando ele faz esse comportamento? Ou o cachorro vai embora, ou o cachorro late de volta. São essas situações que ele está ganhando. Então a gente precisa descobrir como criar uma situação em que exista algo em que ele ganhe mais do que latir para esses cachorros. A Ana Karina falou assim, ó, ele não está fazendo no local certo, nem o xixi e cocô. Acho que esse é um dos comportamentos que não estou conseguindo direcionar ele. Aí ele faz fora do lugar. Então, e o que ele ganha, que aí é o passo 3, o que ele ganha quando ele faz no local errado? Toda vez que o seu cachorro faz o cocô, o xixi ali no lugar errado, o fato de se aliviar, de conseguir fazer ali no local que você não gostaria, já está resolvendo o problema dele. Ele já está ganhando ali por fazer. Então, se você não está conseguindo direcionar ele para o lugar que você gostaria, siga os 3 passos que a gente falou hoje. Porque esses 3 passos vão te ajudar a organizar o ambiente, eles vão te ajudar a entender os horários que você faz, que você não, né? Que ele faz. Vários detalhes aí que vão te ajudar a conseguir condicionar. Moramos em apartamento, a nossa cachorrinha é tranquila, mas quando levamos para a rua ou vamos para a praia, minha cachorrinha late muito para tudo que vê e não sabemos por que faz isso. Cláudia, seu cachorrinho, ó,
Então, entende os 3 passos que a gente colocou aqui, tá? Então, primeiro, se colocar no lugar dela. Pode ser um momento em que ela fica extremamente ansiosa, pode ser que ela fique com medo, né? Então você precisa se colocar no lugar dela, você precisa entender como é que ela se sente, você precisa entender o segundo passo, quais as necessidades dela, se estão sendo supridas, porque você se colocando no lugar dela, você vai começar a entender se esse comportamento que ela está tendo não é de repente o efeito de alguma coisa que está se passando com ela e ela não está conseguindo lidar com aquilo, né? E o terceiro passo é descobrir algo que seja muito legal e que faça com que ela entenda e consiga prestar atenção em você, porque eu acredito que quando ela faz isso, ela não consegue nem olhar, nem prestar atenção em você nesses tipos de situações. O Alan falando, Nicolau perdeu um dente, hoje estava lambendo mais que o normal. Será que é dor? Demos gelinho para ele. Isso aí, Alan. O gelo é legal. O gelo é bem legal nessa fase. Tá? Pode ser que ele esteja com algum tipo de incômodo. Normalmente a lambedura para o cachorro ela causa alívio. Então é por isso que eles lambem para se acalmar, lambem na hora de dormir. Por isso que eles acabam criando compulsão também por lambedura, para tentar suprir algo dentro deles que está faltando. Então, se você entender esses 3 passos, seu cachorro não vai passar por nada disso. Seu cachorro vai ser um cachorro obediente, vai ser um cachorro feliz e ele não vai ter nenhum tipo de trauma.